Olá pessoal, Administração Financeira 1 e 2, aula Introdução, quarta e última parte, considerações finais. Vimos na última parte, na parte 3, uma discussão forte, tanto no mundo empresarial como no mundo acadêmico, sobre o objetivo maximizar o valor da riqueza, maximizar o valor da empresa versus a empresa possuir um propósito maior. Continuamos essas disciplinas utilizando a estrutura teórica forte estabelecida até então, que é maximizar o valor da riqueza dos donos. E vamos olhar aqui, em caráter introdutório, um pouco sobre o papel das decisões de investimento e o papel das decisões de financiamento com o objetivo de maximizar a riqueza, maximizar o valor de uma empresa. Olhem só, nas próximas aulas ficará claro que a ferramenta superior para se analisar essas decisões é a ferramenta do VPL. E aí nós precisamos olhar o quê? Se as decisões de investimentos trazem VPL maior que zero, se as decisões de financiamento trazem VPL maior que zero. Em relação às decisões de investimento, nós temos o seguinte: as empresas que estão nos seus ramos de atividade, no seu negócio, na sua atividade, no seu setor, ela se especializa naquela atividade. Com isso, ela acumula competência, ela acumula ativos. Ela acumula tanto ativos tangíveis como ativos intangíveis. Que muitas vezes trazem o quê? Trazem valor. Por quê? Porque ela se diferencia, porque ela consegue um desempenho diferente, com um diferencial em relação aos seus concorrentes. Ela possui patentes, ela possui expertise, ela possui reputação. Tudo isso permite que ela obtenha, ao longo das suas atividades, ao longo dos seus projetos, ela consiga o que é chamado lucro superior ou projetos que têm VPL maior que zero. E as decisões de financiamento? Nas decisões de financiamento, a empresa não está concorrendo apenas com os seus concorrentes daquele setor, daquele ramo de atividade. A empresa, no financiamento, ela está concorrendo com as empresas de todos os outros setores, porque todas as outras empresas, assim como ela, estão buscando o quê? Estão buscando acesso àquele capital, acesso àqueles investidores, acesso àqueles acionistas que desejam comprar ações. Vejam que isso é uma concorrência num mercado que tende à competição perfeita, o que torna muito difícil para quê? Para que aquela empresa, na busca de capital, consiga projetos de financiamento com VPL maior que zero. Há exceção, mas como regra geral, vale assumir o que a empresa tem potencial de conseguir VPL maior que zero, o que contribui para o seu objetivo de maximizar a riqueza em decisões de investimento, mas não tem esse potencial em decisões de financiamento, o que leva à regra geral de quê? De assumir que nas decisões de financiamento assume-se VPL igual a zero. Aqui eu trago uma matéria que mostra a relação entre decisões de investimento e decisões de financiamento, aqui representadas no custo de oportunidade. Todos nós estamos assistindo o mundo numa crise sem igual, taxas de juros baixas no mundo inteiro, e não apenas as taxas de juros de curto prazo, mas também, principalmente no mundo desenvolvido, Estados Unidos, Europa, Japão, as taxas de juros de longo prazo em níveis muito baixos. Isso tem consequência imediata
no custo de oportunidade das empresas, no custo de acesso ao capital e consequências onde? Nas decisões de investimento. Aqui nós temos uma executiva do Société Générale nessa matéria do valor econômico e ela mostra que o impacto disso, ela fala sobre o impacto disso na forma como as empresas vão olhar os seus gastos de capital, ou seja, as suas decisões de investimento de capital. E o dia a dia dos gestores? O dia a dia dos gestores, a empresa tem os projetos nas quais elas buscam VPL maior que zero e ela tem o dia a dia onde ela toca aqueles investimentos que ela já executou, ela já fez aqueles investimentos e está no dia a dia. Como que ela olha esses investimentos, essa operação? Ela vai estabelecer o quê? Ela precisa de lucro de longo prazo, ela precisa de fluxo de caixa de longo prazo. Para ela alcançar isso, ela pode estabelecer objetivos de fluxo de caixa, objetivos de lucro. Só que ela sabe que para chegar a isso, isto é consequência. Ela tem que estabelecer o quê? O que se chamam objetivos auxiliares, objetivos de eficiência interna e de posição concorrencial. Se a empresa for eficiente na sua operação, se ela tiver uma boa posição concorrencial, ela alcançará o quê? Os objetivos de fluxo de caixa, e os objetivos de fluxo de caixa baterão onde? Baterão na acumulação de riqueza, na geração de riqueza, na agregação de valor. E em relação às decisões de financiamento, o que os executivos devem olhar? O que os gerentes devem olhar? Eles devem olhar se a estrutura de capital está adequada, se as fontes de financiamento estão adequadas para aquele risco de empresa, para o risco da empresa, para o risco do negócio. Lembrem a nossa figura básica. Nós temos aqui as decisões de investimento, nós temos aqui as decisões de financiamento. Olha, aqui tem a operação, tem os riscos associados e aqui estão os fornecedores de capital, determinando o custo de capital desta empresa a partir do quê? A partir do risco que ele está enxergando, do risco que ele está avaliando no quê? Nos negócios dessas empresas. Então, vejam que as decisões de investimento vão procurar o quê? Os projetos, a operação que tragam o quê? Uma remuneração, uma rentabilidade maior que o custo de capital. E o grande ponto das decisões de financiamento é que esta estrutura de capital, esta estrutura de financiamento, traga o quê? Fontes adequadas. Fontes adequadas para quê? Para o risco dos negócios da empresa, para os riscos que nós estamos enxergando do lado de cá. Então veja só, nós temos nessa parte introdutória bastante do que é inicial em decisões de investimento, que nós vamos ver na disciplina Administração Financeira 1 e de financiamento na disciplina Administração Financeira 2. O objetivo de quê? De trazer valor, de agregar valor, representado aqui pela fórmula clássica de valor presente. O objetivo de maximizar o valor, maximizar a riqueza. E tudo isso vai estar sendo executado por quem? Por pessoas. E aí entra um ponto interessante que tem tanto implicações práticas como implicações teóricas, que é a questão das pessoas. Os gestores aqui representados e os donos da empresa, os fornecedores de capital, os investidores na empresa buscarão os mesmos objetivos? Nós estamos falando de pessoa. Pessoa aqui e aqui. Será que eles buscam, será que esses gestores buscam os objetivos estabelecidos pelos proprietários? Aí vem a segunda pergunta. Quem são os gestores? Nós temos duas situações básicas. O proprietário e o gestor são a mesma pessoa e há uma separação entre proprietário e gestor. Vejam só, quando a separação existe, o proprietário é um, o gestor é outro, nós temos diferentes objetivos. E temos também o que? Diferentes níveis de informação. Quem está dentro da empresa tem mais informação do que está fora. Se o dono da empresa está fora da empresa, ele tem menos informação do que tem o gestor dentro da empresa. Como lidar com isto? Bom, aqui está
a figura que representa o gestor e o proprietário são a mesma pessoa, e aqui a figura que representa o gestor, uma pessoa, o proprietário ou os proprietários, outra pessoa. E aí, do ponto de vista prático, há essa afirmação nessa matéria da Economist que ilustra bastante isso. Do ponto de vista da prática, do dia a dia das empresas, ele coloca o seguinte: olha, se as pessoas desejam trabalhar juntas, os interesses próprios devem ou deveriam ser mantidos sob controle. E do ponto de vista acadêmico, há o que se chama teoria da agência, que lida com esse problema, que traz uma estrutura teórica para se analisar e para encaminhar este problema. A teoria da agência trabalha o seguinte: o principal e o agente. No caso, o principal é o proprietário e o agente é o gestor, aquele que age em nome do proprietário. Quando há diferentes objetivos, há potencialmente problemas que surgem desse relacionamento entre proprietário e agente. E os diferentes níveis de informação potencializa esses problemas. Essa teoria traz isso, traz a estrutura para análise e os encaminhamentos que podem ser dados pelas empresas para endereçar esse problema e mantê-lo sob controle, vamos dizer assim. Eu trago aqui uma dica de leitura. Nós estamos encerrando essa parte introdutória. Tudo que nós vimos aqui do ponto de vista introdutório, nós vamos voltar nas próximas aulas. Encerrando aqui, eu trago uma dica de leitura, que é um livro por esses dois autores, que analisou 8 casos de fracassos empresariais. Identificou 6 causas comuns nesses fracassos. São casos de fracassos, mas a leitura é válida porque ela ensina muito, esses casos ensinam muito. E essas 6 causas são, olha que interessante: decisões estratégicas pobres, expansões exageradas, aquisições mal avaliadas, CEOs dominantes, ganância, arrogância, desejo de poder, fracasso de controles internos. Aqui tem um ponto muito interessante para nós que somos da área de finanças e contabilidade, na área de controladoria. Olha, o fracasso de controles internos, ou seja, controladorias fracas dentro da organização e conselhos pouco efetivos, pouco participativos. Essa leitura é extremamente rica e trará muito conhecimento para vocês. Eu indico aqui também, além da bibliografia básica que trabalhamos nessa aula de introdução, vamos continuar trabalhando nas próximas aulas esses 2 livros adicionais. Para essa disciplina, principalmente esse livro do Brindley Myers, eu com frequência eu trago alguns trechos deste livro. É um livro que vale a pena vocês prestarem atenção nele. E trago também o que? Algumas universidades que abrem o seu conteúdo, alguns professores que abrem o seu conteúdo e que tem muito material útil, muita aula boa para que vocês possam assistir e aprender mais dessa nossa área. Eu destaco essa plataforma EDX, tem aulas gratuitas das melhores universidades do mundo. Aqui está, até o título aqui é ilustrativo, um mundo de possibilidades. E aqui novamente a plataforma EDX, que eu dou destaque para ela. E para que vocês possam avançar para as próximas aulas, para quem estiver em Administração Financeira 1, eu recomendo este material, esses exercícios. E para quem estiver em Administração Financeira 2, eu recomendo que vocês vão adiantando estes exercícios. Com isso, nós encerramos a parte 4 desta aula Introdução de Administração Financeira 1 e 2. Por favor, qualquer comentário, me envie um e-mail.
Até a próxima aula.